Você fala uma palavra, talvez o nome do seu cão, talvez a palavra passear, e ele imediatamente inclina a sua cabeça para o lado, com aquele olhar curioso e atento. É um dos momentos mais encantadores da convivência com um cachorro. Mas o que está acontecendo de verdade dentro do cérebro do seu cão nesse instante? Será que é só um reflexo? Será que ele realmente entende o que você está dizendo? A ciência tem respostas surpreendentes para isso. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que pesquisadores de cognição animal já comprovaram sobre esse comportamento. E vai passar a enxergar o seu cachorro com outros olhos. Primeiro, vamos entender o que é a cognição canina. É o campo científico que estuda como os cães percebem o mundo, aprendem, memorizam e se comunicam. Nas últimas 2 décadas, essa área cresceu muito, e os resultados têm surpreendido até os pesquisadores mais experientes. Os cães são os únicos animais não humanos que foram domesticados especificamente para conviver com pessoas. E não apenas para trabalhar, mas para se comunicar, para criar laços afetivos. Isso moldou o cérebro deles de uma forma única ao longo de milhares de anos. É por isso que cães são excepcionalmente bons em ler sinais humanos, como o direcionamento do olhar, gestos com as mãos e, claro, a voz. Essa habilidade não é simplesmente treinamento. Ela está profundamente enraizada na biologia deles. Agora vamos ao comportamento em si. A inclinação da cabeça, chamada em inglês de head tilt, é observada em praticamente todas as raças de cães domésticos. Ela costuma acontecer quando o animal ouve um som específico, especialmente a voz do tutor. O movimento parece simples. O cão vira o pescoço levemente para um dos lados, levanta as orelhas e foca o olhar. Mas esse conjunto de ações coordenadas envolve o sistema auditivo, o sistema visual e o processamento cognitivo acontecendo ao mesmo tempo. Uma das primeiras explicações estudadas foi puramente auditiva. Os cães têm uma capacidade auditiva muito superior à humana. Eles conseguem ouvir frequências que nós nem percebemos. Mas localizar a origem exata de um som, especialmente sons complexos como a fala humana, exige um ajuste. Ao inclinar a cabeça, o cão reposiciona os pavilhões auriculares, as orelhas externas, de forma assimétrica em relação à fonte sonora. Isso permite que o cérebro dele calcule com mais precisão de onde o som está vindo e capte melhor as nuances da sua voz. Mas a explicação auditiva sozinha não conta toda a má história. Pesquisadores perceberam que a inclinação da cabeça acontece com muito mais frequência quando o tutor fala do que quando o cão ouve outros sons do ambiente, como uma buzina ou um latido distante. Isso levou a uma segunda hipótese: o papel do focinho. Cães com focinhos mais longos, como pastores alemães e collies, tendem a inclinar a cabeça com maior frequência do que raças de focinho achatado, como bulldogs e pugs. A teoria é que o focinho longo pode bloquear parcialmente o campo de visão do cão, quando ele tenta olhar diretamente para o rosto de uma pessoa. Inclinando a cabeça, ele reposiciona os olhos e consegue ver melhor as expressões faciais do tutor. Isso faz sentido quando lembramos que cães são leitores extraordinários de expressões faciais humanas. Eles acompanham o movimento dos nossos olhos, percebem sorrisos e franzidas de testa e usam essas informações para interpretar as nossas intenções e o nosso estado emocional. Então, o gesto de inclinar a cabeça pode ser ao mesmo tempo uma tentativa de ouvir melhor e de ver melhor. 2 sentidos trabalhando juntos para que o cão extraia o máximo de informação possível da comunicação com o ser humano. Mas o aspecto mais fascinante veio de pesquisas mais recentes. Um grupo de etologistas da Universidade Eötvös-Loránd, em Budapeste, na Hungria, conduziu estudos específicos sobre a relação entre vocabulário canino e a inclinação da cabeça. Eles estudaram cães que haviam aprendido os nomes de muitos brinquedos. Em alguns casos, dezenas de objetos diferentes. Quando os tutores pediam que os cães buscassem um brinquedo específico pelo nome,
Os pesquisadores registraram e analisaram o comportamento dos animais. O resultado foi revelador. Os cães que conheciam mais palavras e nomes de objetos tendiam a inclinar a cabeça com muito mais frequência ao ouvir os tutores falar. E essa diferença era estatisticamente significativa. Não era coincidência. A interpretação dos pesquisadores é que a inclinação da cabeça pode ser um sinal de esforço cognitivo, uma espécie de indicador de que o cão está ativamente tentando processar e reconhecer palavras familiares no que você está dizendo. Em outras palavras, quanto mais vocabulário o cão tem, mais ele se esforça para identificar palavras conhecidas na sua fala, e mais ele inclina a cabeça. O comportamento pode ser um reflexo visível de um processo interno de atenção e reconhecimento. Há ainda uma terceira dimensão nesse comportamento, a emocional. Estudos mostram que cães são altamente sensíveis ao tom da voz humana. Eles conseguem distinguir vozes alegres, tristes, irritadas ou ansiosas, e respondem de forma diferente a cada uma. Quando você fala com seu cão em um tom carinhoso e animado, como muitos tutores fazem naturalmente, ele está processando não apenas as palavras, mas o conteúdo emocional da mensagem. E isso pode intensificar a inclinação da cabeça. Pesquisas em neurociência animal indicam que os cães processam a voz humana em áreas cerebrais que têm paralelos com as áreas usadas por humanos para o processamento de linguagem e emoção. A ligação entre os dois não é por acaso. O que tudo isso nos diz sobre os cães? Que eles são muito mais do que animais de companhia passivos. Eles são parceiros comunicativos ativos, que fazem esforço real para entender o que os humanos estão tentando dizer. A inclinação da cabeça, nesse contexto, é quase uma metáfora perfeita para a relação entre cães e humanos. Um ser que se adapta, se esforça e se ajusta para se conectar melhor com a espécie que escolheu como companhia, ou que o escolheu. E esse esforço de adaptação não é novo. Ao longo de pelo menos 15 mil anos de domesticação, os cães foram selecionados, em parte, pela capacidade de se comunicar com humanos. O Red Shield pode ser um produto direto dessa coevolução. Vale mencionar que nem todos os cães inclinam a cabeça com a mesma frequência. Isso varia de acordo com a raça, o tamanho do focinho, a personalidade do animal e, especialmente, com o histórico de interação com o tutor. Cães que cresceram em ambientes com muito estímulo verbal, tutores que conversam com eles, que os chamam pelo nome com frequência, que os ensinam palavras e comandos, tendem a desenvolver esse comportamento com mais intensidade. Já cães que tiveram pouco contato verbal com humanos, ou que passaram por situações de negligência, podem demonstrar o comportamento com menos frequência. Não porque sejam menos inteligentes, mas porque não tiveram a mesma oportunidade de desenvolver esse repertório. E aqui chegamos a algo que todo tutor pode aplicar no dia a dia. Se você quer aprofundar a comunicação com o seu cão, comece pela voz. Fale com ele com frequência. Use o nome dele e observe as reações, inclusive a inclinação da cabeça. Ensinar palavras específicas, não apenas comandos como senta e deita, mas também nomes de objetos, pessoas da casa e rotinas, estimula o vocabulário do seu cão e fortalece essa conexão comunicativa que a ciência está começando a mapear. Quando o seu cão inclinar a cabeça enquanto você fala, é um sinal positivo. Ele está engajado, ele está tentando entender. Responda a esse esforço. Continue falando. Use um tom calmo e animado e reforce com carinho esse momento de conexão. Outra dica prática. Observe em quais palavras ou tons de voz o seu cão inclina mais a cabeça. Esse mapeamento pessoal pode revelar muito sobre o vocabulário que ele já internalizou e os sons aos quais ele é mais sensível. E lembre-se, a inclinação da cabeça é, antes de tudo, um gesto de atenção e intenção de comunicação. Quando o seu cão faz isso, ele está te dizendo, à sua maneira: estou aqui, estou te ouvindo, estou tentando entender. Uma curiosidade extra.
Filhotes de cães também demonstram esse comportamento, o que sugere que ele não é puramente aprendido por imitação. Há um componente inato, provavelmente ligado ao desenvolvimento auditivo e à curiosidade natural dos cães por sons novos. Além disso, lobos, os ancestrais selvagens dos cães domésticos, demonstram formas mais limitadas desse comportamento. Isso reforça a ideia de que a domesticação intensificou e especializou essa capacidade comunicativa nos cães ao longo do tempo. Há também relatos de tutores que observam esse comportamento em seus gatos, embora seja muito menos frequente e estudado. Os gatos têm um histórico de domesticação diferente e uma relação distinta com a comunicação vocal humana, o que explica essa diferença. É fascinante pensar que um gesto tão simples, uma leve inclinação de cabeça, carrega dentro dele milhares de anos de evolução compartilhada, neurociência, processamento de linguagem e afeto. O seu cão não está apenas sendo fofo, ele está se esforçando para estar com você. E talvez essa seja uma das maiores lições que os cães têm a nos ensinar. A importância de realmente prestar atenção, de se ajustar, de se inclinar um pouco na direção do outro, na tentativa genuína de entender. Na próxima vez que o seu cão inclinar a cabeça enquanto você fala, observe com carinho e com curiosidade científica. Você está vendo, naquele pequeno gesto, a inteligência social e o afeto de um ser que passou milênios aprendendo a te entender. Se você gostou de aprender sobre isso, deixe o seu like. Ele ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo assim. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e conta aqui nos comentários. O seu cão inclina a cabeça? Em que momentos ele mais faz isso?